É legal que, assim, o ponto do Foucault, que era, no fundo, um pesquisador e que lidava com questões concretas e particulares, né? Como qualquer pesquisador, Foucault, ele, enfim, fez filosofia, fez psicologia, fez psicopatologia na faculdade também. O trabalho dele de pós-graduação era um trabalho de doutorado dele, que foi a História da Loucura. É um trabalho de diagnóstico, mas que busca entender algo concreto, né? Diagnosticar um problema concreto de tal maneira que o diagnóstico possa servir como ferramenta para que se mude a situação que o problema, que a pesquisa está evidenciando, né? E existe sempre um problema concreto que está sendo lidado ali. Então, tudo que a gente está falando aqui, a apropriação do Foucault é para análise de problemas concretos, né? Para análise de problemas concretos. Se o texto do Nietzsche é um texto que, às vezes, ele entrega algo que parece ser uma discussão pela discussão e que acaba se ligando, em alguns momentos, pouco com a realidade imediata, concreta, ainda assim é uma inspiração, e as discussões filosóficas muitas vezes são assim, né? Então, não é como se fosse um defeito do Nietzsche fazer isso. Ele é um filósofo, as discussões filosóficas muitas vezes são distantes da realidade concreta, empírica, imediata, enfim. E o ponto do Foucault foi encontrar justamente nesse Nietzsche uma maneira de olhar o sujeito diferente porque a realidade não estava entregando aquele sujeito universal. As pesquisas de antropologia, as pesquisas históricas, as pesquisas em sociologia mostravam cada vez mais um sujeito que não dava para você gerar muita unidade, sabe? Não tinha como você gerar muita unidade ali, não tinha como você permanecer esse sujeito no né? Parecia ser uma explicação muito boa fragmentar, entender esse sujeito como fragmentado, então, entender esse sujeito como constituído, então, né? E isso conduziu não só enfim, o estruturalismo, a sociologia, a antropologia, mas os trabalhos do Michel Foucault também adquirirem esse caráter de um trabalho que lida com problemas concretos e de um procedimento que pode ser utilizado no passado, no presente, no futuro, um procedimento que, tendo sua validade, né, de articulação da realidade, pode ser utilizado tranquilamente. Mas, assim, o diagnóstico do vigiar e punir, aplicaríamos no Brasil hoje? No sistema carcerário brasileiro? O diagnóstico do vigiar e punir, na minha opinião, não se aplica ao sistema carcerário brasileiro. Não. A gente até fez uma discussão, se vocês quiserem entrar lá no canal Delongas, tem um vídeo meio do Vinícius em que a gente fala que, apesar de nós dois sermos apreciadores do Foucault, o diagnóstico do vigiar e punir, ele eu considero impróprio para pensar a realidade do sistema prisional brasileiro. No entanto, o diagnóstico do vigiar e punir como no âmbito mais geral da sociedade disciplinar, sim, porque, evidentemente, nós somos uma sociedade que está envolta em mecanismos de disciplina, de controle, de vigilância, isso sim. O diagnóstico que ele faz a respeito da questão prisional, de fato, nós estamos mais próximos no sistema prisional brasileiro de algum pensamento que analisaria talvez as masmorras medievais do que a prisão iluminista.